de gesso. Olha só o que tem lá atrás. Lá atrás está o Vesúvio. A urina tem, né? A urina tem um ácido que tira a mancha das roupas. Pelo então menos esse era o que eles é um achavam. fato triste. Galera, a gente está na Pompeia. A gente vai entrar agora e a gente vai mostrar o que tem aqui. Por que essa cidade foi destruída pelo Vesúvio e o que restou das escavações que encontraram. Bora. Ó, a gente tá aqui na bilheteria. Hoje é de graça. A gente vai pegar os tickets. A gente chegou e incrivelmente não tinha fila nenhuma. A gente chegou por volta do meio-dia e meio, por aí. E se você reparar, ele queria furar a fila, né? Essa é a segunda vez que a gente vai em Pompeia. E é sempre assim, sempre tem alguém querendo furar a fila. Se tá cheio, se tá vazio, você tem que ficar atento, né? Aí a gente pediu ticket pra 2 pessoas, ele deu só 1, né? Mas era equivalente a 2, deu tudo certo. Mostra aí o ticket. Esse é o ticket free hoje, aqui na Pompeia. Olha ali, a gente já começa a ver as coisas crazy. A gente já pegou nosso ticket. A gente vai entrar agora aqui. A gente entrou pela Porta Marina e quando vocês entram, vocês podem virar à esquerda e descer ou ir reto. Os dois levam ao mesmo lugar. A gente escolheu o caminho mais curto, que foi andar reto, e a gente saiu ali em cima já, que a gente vai mostrar. Passando pela Porta Marina, que era uma das principais entradas da antiga Pompeia, a gente já se depara com as paredes originais da época, toda de pedra. É realmente impactante. Olha isso, pessoal. Tá bem cheio. Hoje é o dia de graça, né? Tem bastante pessoas, pessoal do mundo inteiro aqui. Andando um pouco mais, a gente encontra a Basílica, um dos edifícios mais antigos da cidade. Aqui acontecia atividade de natureza jurídica, política e é datada de 120 anos antes de Cristo. Essa estátua do Centauro é de 2006 pelo artista Igor Mitoraj, foi colocada aí em 2016, 2 anos depois da sua morte. Ele retratou a cultura greco-romana. Aqui era uma cidade, aqui talvez era no centrinho da cidade, uma praça. Olha essa arquitetura, pessoal. Não é uma coisa de louco? A gente tá aqui em uma das praças principais de Pompeia. Olha só o que tem lá atrás. Lá atrás está o Vesúvio. Então todo mundo na época estava imaginando o que é aquilo, aquela fumaça, porque as pessoas não sabiam que era um vulcão na época. Elas não sabiam que era um vulcão. Ninguém sabia o que era. Quando começou a sair fumaça, começou a pipocar tudo, muitas pessoas decidiram morrer e ficarem aqui porque pensavam que ia passar, mas nunca passou, soterrou, morreram e deve ter sido uma coisa de louco isso, né? Vamos continuar nosso passeio. Ó, gente, o tour que a gente escolheu fazer, a entrada tá pra lá, né? Você passa aquele fórum ali, aquele cavalinho meio homem, sei lá o nome daquilo, e pega a rua principal, a rua mais longa de Pompeia, que se chama Via dell'Abbondanza. Via della Bonanza. E aí tem os númerozinhos aqui, ó, eram tipo casinhas. Imagina, na época não existia carro, era cavalo, carruagem, o pessoal andava muito a pé. Muito a pé. E essa era uma cidadezinha assim, né? Eu lembro, se eu não me engano, tinha por volta de 5 mil habitantes aqui em Pompeia quando explodiu a erupção do Vesúvio. Tá lotado aqui. Outra ruazinha. Outra ruazinha. Que dá pra você caminhar e... Olha uma fonte de água ali, ó. Aqui. Ali eu acho que era um shopping, um mercado. Será que esse é o mármore da época? Parece muito novo. Não parece? Olha só esses detalhes. Detalhezinhos, a rua, olha o jeito que era. Aqui, ó. Ali parece que tem um jardim. Vamos lá ver aquele jardim?
Que calor, gente, sério. Tá muito calor. Tem que comprar água antes. Nem sei onde comprar água aqui dentro. E não tem Acho fonte, que lá não fora. tem bebedouro. Complicado. Comprar água, passa protetor solar. Eu vim sem protetor solar, então vou ficar Esqueceu. mais preto do que eu já sou. Não, o problema é ter um câncer de pele, né? Eu acabei de colocar o boné. Muito tenso. Mas ó, pessoal, olha esse local aqui, ó. É um jardinzinho. O que que será que acontecia aqui? Olha um jato. Aqui, ó. Um pedaço. Parecendo. Uma jarra. Ah, tem saída ali. Ah, tem sim. Será que era uma casa aqui? O que que era, né? Aqui onde a gente acabou de sair era o Jardim Botânico. Se a gente não está enganado, hortobotânico deve ser Jardim Botânico. E aqui uma outra rua aleatória da cidade de Pompeia que leva a algum lugar, não sabemos. Mas leva a algum lugar. A gente acabou de sair do Jardim Botânico, passou pela casa de um cara rico chamado Bronce. E aqui é o jardim. Vou mostrar. As colunas lá na frente. O que será que é aquilo lá? Via de Teatri, a Via do Teatro, Foro Triangolare, uma área bem gostosa. Tem sombra. Aqui. Não tá um calorzão, um solzão destruindo. Olha isso, pessoal. Essa casa foi construída no ano 1 a.C., era uma propriedade privada. A primeira função do edifício era para os atores do Grande Teatro descansarem entre as apresentações e os ensaios. Depois do terremoto, que aconteceu em 62 d.C., começaram a ser usados para o quartel dos gladiadores. Se vocês repararem nas bordas, conseguimos ver as ruínas do que antes eram os quartos dos lutadores. Esse grande gramado era o campo de treinamento dos gladiadores. E galera, a caminhada é forte, é pesada. Você não anda numa rua normal. São paralelepípedos gigantes, grandes pedras. E você meio que escala, você tem que fazer passos com mais força. Então estejam preparados para andar, porque é o único meio de você se locomover por aqui. Não tem carrinho de golfe, não tem patinete. Se prepare, mas é muito legal. Uma casinha, pia, tá vendo? Aqui era uma pia, uma cozinha de uma casa qualquer na antiga Pompeia. Essa é a vista da Cassina dell'Aquila, que é praticamente contemporânea ao início das escavações de Pompeia. Foi construída no coração da cidade. De qualquer parte da cidade é possível visualizar esse edifício branco aí. A gente está com um mapa aqui e estamos planejando os locais que a gente vai visitar. A cidadezinha de Pompeia antiga é pequena, mas também é grande para quem anda, né? Né, amor? O que você encontrou aí? Tem uma escola aqui, a gente vai passar lá. Encontrei esse mapa, olha gente, uma dica. Quando você for entrar, pede por um mapa desse lá na frente. A gente esqueceu de pedir. E a gente tava sem mapa, olhando o mapa online no celular, mas assim, tá tão sol que não dá pra ver a tela do celular. Aí eu vi no chão esse, eu saí correndo, peguei. Fulônica de Stefãos. É um dos mais importantes e mais completos salas que foram encontradas em Pompeia. E aqui, na verdade, era uma lavanderia. A lavanderia de Stefano foi um dos edifícios mais recentes construídos na cidade. Quando os escavadores descobriram a lavanderia, um esqueleto foi encontrado perto da entrada, carregando um tesouro de moedas. Supõe-se que fosse o próprio Stefano, dono da lavanderia, tentando escapar com seus últimos rendimentos, mas morreu durante a erupção de 79 d.C. Pessoal, aqui era uma fonte onde os escravos pisavam em roupas com manchas
Mas o líquido que tinha lá dentro era urina. Então as pessoas da rua, os homens, né, eles faziam xixi. Aí o xixi era jogado aqui. Aí os escravos pisavam no xixi com as roupas com as manchas ali. Porque a urina tem, né? A urina tem um ácido que tira a mancha das roupas. Pelo Então menos esse era o que eles é um achavam. fato triste que os escravos tinham que passar e fazer. Horroroso. Muito bonito mesmo. Né? Utilidade pública, gente. A gente achou um lugar que tem água. Tem água. A gente encheu as nossas garrafas. A gente trouxe garrafas com gelo, ó. E aí a gente encheu. Muito gostoso, né? A água é branca, mas é boa. A água não é límpida, assim, tipo, transparente. Mas ela é boa. Aqui é a Casa del Fruteto, ou a Casa de Pomar. Essa casa chamou a atenção, pois no jardim externo foram encontradas árvores frutíferas extremamente bem preservadas, de forma a ser possível identificar as espécies como limoeiros, medronheiros e figueiras. Olha lá dentro. Aqui suponhamos que seja uma residência comum, não achamos nada no mapa e nada explicando o que era esse local. Termopolias. Tem 89 dessas termopolias ao redor de Pompeia. Eram pequenas cozinhas onde se vendia comida. Isso não significa que os ricos saíam para jantar fora, muito pelo contrário. Muitas casas se constituíam de apenas um cômodo e não tinham cozinha. Sendo assim, a classe baixa saía fora à noite para comer em uma dessas termopolias que oferecia comida quente. Termopolo. Ti serve un ristorante. Tu passavi e ti rifocillavi, prendevi vino. Casa degli Amanti, ou a Casa dos Amantes, é datada do 1º século. Leva esse nome devido a um verso gravado na parede, uma pequena imagem com patos, onde se lê: os amantes levam, como as abelhas, uma vida doce como o mel. Essa frase é acompanhada por 3 nomes masculinos. Supõe-se que essa casa fosse um bordel. Era uma sala de contemplação. Olha essas pinturas. Mano, eles pintaram isso. Eles pintaram isso há mais de 1000 anos atrás. No problem. Olha o detalhe. Olha o detalhe dessa pintura. A gente tá andando já por quanto tempo? Agora são 2 da tarde, a gente chegou aqui 12h30, mais ou menos, 12h40. 1h e pouco, 1h30. Mas Falta tá divertido, muito falta muito, tem Eu bastante. acho que a gente fez só a metade. Mas tem bastante coisa ainda pra gente ver. A gente tá indo agora ver os restos ou as escavações que acharam de corpos que se transformaram em pedra. Na verdade, eles injetavam gesso. Eles injetaram gesso nos corpo formatos se dos deteriorou. corpos que se deterioraram. Tipo, eles estavam dentro de uma grande pedra, porque o Vesúvio passou, né, a lava, e cobriu tudo. Então eu virei, tipo, um túnel. Meus ossos tudo se deterioraram e o espaço que estava no corpo ficou vazio, entende? Aí eles injetavam gesso e aí a gente vai ver. E era possível ver, então, o formato exato do corpo. Enfim, é uma coisa de louco. Um grande jardim aqui. Olha só uma casa. Casa del Triclinio all'aperto. Aqui era, ó. Tinha
Uma sacada. O que é perto? No posto de gasolina tava escrito aperto também. Pior que não sei, meu. Aqui é o Jardim dos Fugitivos. Foram encontrados 13 vítimas, entre adultos, crianças, patrões e criados. Esse núcleo familiar foi apanhado pela morte ao tentar encontrar uma via de fuga fora da saída principal da cidade. Aqui é a casa de Octavius Quartio. Além do belíssimo jardim com frutas, flores e 2 cursos de águas artificiais perpendiculares, foram destacados 2 ambientes importantes. A oeste, uma pequena sala interpretada como uma área sagrada dedicada à deusa Ísis. E na nascente de água foi encontrada uma cama de casal para refeições ao ar livre. O proprietário foi identificado através de um selo esculpido. Era Décimos Octavius Quartio, membro do Colégio de Augustale, um dos sacerdotes dedicados ao culto dos imperadores. Tudo muito detalhado. Olha que lindo esse lugar. Esse anfiteatro é o mais antigo conhecido no mundo romano, construído em 70 a.C. Poderia acomodar até 20.000 espectadores vindos não só de Pompeia, mas de toda a região. Em 59 d.C., os espectadores começaram uma briga sangrenta entre os torcedores de Pompeia e os de Notera. Após esse distúrbio, o senador romano decidiu fechar a arena de Pompeia por 10 anos, mas a medida foi revogada em 62 d.C., apenas 3 anos depois. O anfiteatro abrigava jogos financiados por moradores da alta sociedade que queriam ter influência política. Os jogos mais comuns no anfiteatro eram as batalhas de gladiadores. Aqui a gente tem mais corpo de gesso. Above the bread, what you are going to see. A gente tá indo numa estátua gigante que tem, tirar umas fotos. E eu acho que a gente vai encerrar nosso passeio logo mais, né, amor? Sim, eu acho que a gente já andou. Já andou umas 2 horas e meia, mínimo. Que horror, meu. Pessoal, lá em vermelho é a estação de trem que vai fazer você chegar vindo de Nápoles, Sorrento, qualquer parte da Itália. E aí você vai virar à sua direita, que vai estar essas lojinhas. E aqui você tem o Scave de Pompei, que é a entrada que a gente entrou, uma das entradas, né? Logo mais, você entrando aqui, à sua esquerda, vai ter ali um guarda-volume. Tem que pagar e fica com a chave, a senha, não lembro. Agora, ó, vocês vão entrar aqui. Ali vai ter um guia de áudio. E lá à esquerda, depois de passar desses raio-x aqui, vai ter os tickets. Bem simples, assim que pegar o ticket, você vai à direita e já começa o passeio dentro da antiga Pompeia.
Quando a gente saiu da estação, uma mulher tava falando, ah, tinha que ir pra Pompeia, você tem que subir essa escada aqui. À esquerda, né? Aí a gente subiu, só que eu falei pro Irineu, eu já tinha vindo aqui, eu falei, meu, não foi aqui que a gente comprou os tickets. Aí a gente subiu as escadas e tinha um monte de gente lá, mas assim, pra vender tour. Eles dão de graça, mas falam assim, olha, é 6 horas pra você andar. Eles meio que desencorajam ir sozinho, mas aqui a gente tem a solução, 30 euros e tal. Exato. É uma boa técnica de marketing, porém, se você não quer pagar, só vai à direita, como a gente mostrou. Exato, só ignora o que ela tá falando, vira à direita e aí você vai achar esse lugar e a bilheteria oficial é aqui. É aqui. Toma cuidado com golpes, tem muita gente espertinha por aí. Esse foi nosso passeio na Pompeia, a gente amou. É cansativo, a gente andou por volta de 3 horas lá dentro. Muita água, tragam protetor solar, passam protetor solar. Venham com tênis bom, porque você vai caminhar muito, mas a experiência é incrível. É legal, é bacana. Foi ótimo tudo aqui. Foi ótimo, a gente amou. Eu só tô cansada demais agora. A gente tá tão cansado, vocês podem perceber aí nos nossos olhares, na nossa fala, mas vale a pena. A gente amou esse passeio aqui na Pompeia. Tchau, tchau. Tchau.